Que bom, Kátia, você sempre é a primeira mesmo, né? É um desafio ser a primeira. Vamos deixar o pessoal chegando. Gente, você não tem noção da minha luta para eu conseguir ligar aqui meu computador. Darlete, seja bem-vinda. Gostei, Kátia. Você vai ganhar um prêmio, viu? Larissa, seja bem-vinda. O tema de hoje parece que vocês gostaram, né? Vamos ver se o pessoal chega aí. Já vão elaborando aí suas perguntas baseado no tema, naquele trechinho que eu escrevi. E aí a gente vai com certeza se ver muito em cada situação que vai sendo dita. Gedean, seja bem-vindo. Bem que você disse que viria, né? Manda para meu namorado. Aproveite, Kátia, manda logo para ele, não perca tempo não. Chama ele para vir assistir. Que bom que vocês gostaram do tema. Priscila, seja bem-vinda. A gente não se viu de um jeito, tá se vendo de outro, tá vendo aí, Priscila? Flávia, seja bem-vinda, Flavinha. Tiago Ribeiro, seja bem-vindo. Ah, olha ele, Bretó Ícaro. Tudo bem, Ícaro? Saudade, viu? Do seu atendimento no Outback, aquele atendimento VIP maravilhoso. E você é um atleta fantástico, tá maravilhoso, eu tenho lhe acompanhado também. Bom, eu acho que dá pra gente ir começando devagarzinho, que é o tempo que o pessoal vai chegando. Ana Lu, seja bem-vinda. E nós vamos aí, já dando início ao nosso trabalho de hoje, né? O nosso bate-papo. Espero que vocês participem e eu vou, na medida do possível, interagindo com vocês e dando continuidade nas pontuações que eu fiz aqui, que não foram poucas e eu sei que não vai dar tempo de fazer tudo, né? E já tenho até o tema da próxima live, mas não vou dizer agora, tá? Então, alguma crença te limita? Eu gosto sempre de fazer uma pergunta. Como eu falei da última vez, que quando a gente faz uma pergunta, no mínimo a gente precisa refletir para responder. Não que tenha que ter sempre uma resposta, mas isso é muito positivo. Boa noite, Di, seja bem-vinda. Pri também, que bom, que prazer ter vocês aqui. E aí nós vamos estar agora refletindo algumas questões. Vocês viram que eu coloquei um textinho lá dentro no flyer, né? E é o seguinte: as nossas crenças, elas são construídas ao longo da nossa vida e são baseadas em tudo que vimos, ouvimos e concluímos. Então isso nos leva a refletir que não é possível a gente não ter crenças, algumas crenças, né? E essas crenças, elas são formadas de acordo com as nossas vivências, de acordo com a nossa criação, de acordo com o ambiente que a gente vive. Na última live que nós falamos sobre os ditos populares, a gente falou dessa construção, né, de ideias, de pensamentos, de posicionamento, e para as crenças também não é diferente do que a gente refletiu sobre a questão de se ter razão, né? Seja bem-vinda, Fátima, também, Ana Cássia, seja bem-vinda. Então, dentro dessas construções, de tudo que nós vimos, de tudo que nós ouvimos, e nós terminamos por concluir que aquilo ali seria uma verdade, né? Então a gente começou a viver se relacionando com essas crenças, muitas vezes de uma forma cruel, né? Então, desde nossos primeiros anos de vida, nós fomos influenciados ou positivamente, nós temos crenças também que são positivas, ou negativamente, pelas pessoas que estavam à nossa volta. Então,
dentro dessa convivência, dentro dessas experiências, é claro que as crenças foram sendo construídas, né, formadas. Essas crenças são meros padrões mentais que nem sempre correspondem à realidade. O que isso quer dizer? Que essas crenças, elas são muitas vezes padrões que para a gente se livrar dá muito trabalho. Para a gente deixar de pensar como a gente pensa, para a gente deixar de acreditar em tudo que a gente acredita, às vezes a gente precisa de muito trabalho, né? E ontem eu estava conversando com uma pessoa e ela me trazendo as dificuldades dela na relação com a mãe. E eu fui percebendo quanta dificuldade que ela tem de caminhar na vida pelas crenças que ela carrega do que é ser mãe, do que é ser filha, né? De que tem coisas que ela não pode falar, tem coisas que ela não pode dizer, mas ela não deixa de sentir e de pensar. Então eu fui conversando com ela e fui vendo que como ela se posiciona diante das questões da vida é exatamente em cima de tudo que ela foi aprendendo, né? Então as crenças, elas são ímãs que nos atraem para experiências nas quais nós acreditamos. Ou seja, dentro do que nós acreditamos, nós vamos construindo a nossa vida. Eu me recordei aqui agora, um amigo meu, né? Não sei nem se ele vai chegar aí daqui a pouco ou se ele já está aí, que ele se julgava ser muito azarento. Sempre nas minhas palestras, quando eu tenho oportunidade de falar sobre isso, eu falo. E sempre ele dizia assim: eu não vou conseguir. Eu sei que eu não vou dar sorte, eu sou azarento. E ele já se intitulava como azarento. Eu não tenho sorte nas coisas que eu faço. E eu achava aquilo muito estranho, porque ele mesmo dizia como é que ele se via. E quando chegava no resultado final, sempre ele não conseguia. Sempre ele não dava sorte. Só que na época eu até concordava com ele, eu até acreditava que era exatamente aquilo que ele estava dizendo. Mas hoje, enquanto psicóloga, né, enquanto alguém que estuda de alguma forma sobre estas questões, até porque eu atendo, eu comecei a perceber que esses padrões que a gente vai construindo durante a nossa vida, sobre todos os aspectos, todos os setores da nossa vida, a gente vai dando vida a isso, né? A gente vai dando força, poder. Então, quando ele dizia que ele era azarento, que ele não tinha sorte, é claro que ele não ia ter sorte, porque ele não acreditava. Certamente, em momentos até que ele tinha a oportunidade de realizar, ele não realizava porque ele nem enxergava aquilo como oportunidade, porque ele acreditava tanto que ele não tinha sorte, né? Então, é esse imã, a crença, que nos atrai para que a gente viva as experiências nas quais a gente acredita. Então é muito importante que cada um de nós aqui agora comece a pensar, na proporção que eu for falando, se implicando com tudo que está sendo dito. Na minha vida, o que é que eu acredito? No que é que eu acredito? Relacionado à minha vida pessoal, na minha vida amorosa, afetiva, na minha vida familiar, social, econômica. Quais são as minhas crenças? E isso realmente acontece? Então é importante que a gente pare para pensar sobre isso. Eu sempre repito, é importante que a gente pare para pensar sobre isso. Porque geralmente a gente vive as experiências e infelizmente a gente não para pensar, né? O que traz a nossa consciência é o contraste de um lado com o outro. Digamos, como é que a gente saberia que o preto é preto ou que o branco é branco? Se a gente parar para comparar e juntar e olhar, poxa, eles são diferentes, mas diferentes apenas. E aqui eu fiz algumas observações que
para a gente entrar realmente no tema, a gente vai precisar fazer algumas reflexões. Então, nós precisamos analisar quais são as crenças que norteiam a nossa vida. Então, se perguntem, quais são as crenças que norteiam a minha vida? A partir daí, quando você se questiona, obrigatoriamente você vai precisar parar para olhar e tentar analisar quais são essas crenças, né? Que crenças são essas que estão permeando a minha vida em círculo? Sempre ali no mesmo lugar, a gente vai, vive as experiências e depois a gente vê que é tudo a mesma coisa. A gente não consegue sair do padrão, porque são padrões, né? Então, na proporção que nós formos percebendo as nossas crenças, nós deveremos avaliar e questionar cada uma delas. Uma pergunta: qual a sua crença sobre você mesmo? O que é que você pensa sobre você? Você já parou para pensar? Geralmente, quando alguém lhe pergunta quem é você, que é uma pergunta que não é comum ser feita, mas vamos supor que na terapia a gente pergunte quem é você, o que é que vocês me responderiam nesse momento, né? Então seria muito bacana a gente fazer essa avaliação, questionar muitas questões que nós estamos vivendo, mas a gente não está se dando conta. Vocês vão ver aqui agora. Revendo crenças e valores nos possibilita a mudanças. Lembra que eu falei que a consciência, nós precisamos tornar as nossas ideias conscientes. Porque muitas coisas que a gente vive são inconscientes. O que são questões inconscientes? São questões que a gente vive, mas a gente não tem noção de que está vivendo. E às vezes, quando a gente começa a falar, como eu vou falar hoje aqui, vocês vão começar a dizer assim: poxa, Verônica, até que isso pode fazer sentido, sim. Claro que tem algumas coisas que eu poderia falar e você dizer: não, para mim isso não está fazendo sentido. E quando não faz sentido, às vezes é porque esses padrões estão tão cristalizados que a gente não consegue sair dele para ter um novo olhar. Isso me lembra o mito da caverna de Platão. Quem não conhece, vá dar uma olhadinha, porque é muito interessante. E aí, para rever essas crenças, nós precisamos primeiro fazer uma análise em alguns aspectos. Primeiro, que são 4, né? Que eu pontuei aqui para que a gente começasse a pensar na possibilidade da questão das crenças. Vamos refletir o que é certo e o que é errado. Nós temos uma tendência muito grande a fazer sempre essas polarizações. Ou é uma coisa ou é outra. Ou você está certo ou você está errado. Mas, na verdade, o que é estar certo e o que é que está errado? Porque quando a gente coloca esses juízos de valores, a gente já começa a carregar culpa. Primeiro porque se você diz que você está errado, você começa a não se aceitar. E existe uma exigência, mais adiante a gente vai estar vendo, social inclusive, né? Principalmente dentro da própria família, que nos coloca numa condição de sempre estarmos certos. Não errarmos nunca. Piorou se a gente for pensar sobre a religião, a nossa formação através do cristianismo, né? De ninguém querer ser pecador, embora exista um olhar de que todos nós somos pecadores. Eu não sou pecadora, mais adiante eu vou trazer o porquê que eu não sou pecadora. E eu espero que vocês saiam daqui também não se sentindo pecadores. Então, o que é certo, o que é errado? Às vezes, no momento que eu estou vivendo aqui, vocês podem olhar e dizer assim: poxa, mas isso não está certo. Mas isso não está certo para o que você está vendo, né? Para o lugar que você está falando, para a história que você viveu e como você construiu a sua vida. Então, não tem o que é o certo, o que é o errado. Tem o que é certo para mim e tem o que é certo para o outro. Tem o que é errado para mim, tem o que é errado para o outro. Sempre que eu trouxer essa dicotomia,
Eu quero deixar bem claro que eu não estou falando de questões ligadas a experiências, vamos supor, de preconceitos, né? De gordofobia, de transfobia, de anorexia, de qualquer coisa, qualquer tipo de vivência. Não, a gente não está falando disso, desse certo e errado. A gente não está entrando em juízos de valores nesse sentido, mas sim da nossa própria vida, das nossas atitudes, né, das nossas ações, de coisas do dia a dia, da nossa relação com o outro, com nós mesmos e com a vida. E aí vem uma outra dicotomia também, que é o que é bom e o que é mal, né? O que é bem e o que é mal. São outras referências que também trazem pra gente muitas dificuldades nas relações. Às vezes você pensa que está fazendo um bem incrível para alguém. Na verdade, a pessoa julga você está fazendo mal para ela. Então, o que é bem e o que é mal de fato? Isso a gente tem que parar para rever isso dentro da nossa vida, não da vida do outro. Então é importante que a gente pare e analise dessa forma o que é certo, o que é errado, o que é bem, o que é mal. A partir daí, depois que a gente parar para refletir, porque o que eu trouxe aqui, eu trouxe de uma forma até superficial. Seria interessante que vocês experimentassem isso na vida de vocês. O que é que vocês julgam que é certo? O que é que vocês julgam que é errado? O que é que vocês julgam que é bem? O que é que vocês julgam que é mal? Né? E a partir daí, você já vai começar a se abrir para refletir alguns aspectos ligados às nossas crenças. Deixa eu ver se eu já pego aqui alguma coisa. Bem passado. Bem passado, não sei o que tá falando. Então vou esperar vocês começarem a falar alguma coisa. Bela, linda. Aí nós vamos agora pensar em alguns tipos de crença, né? São várias as crenças. A primeira eu vou trazer a crença religiosa. Essa daí, a gente analisando as crenças religiosas em nossa vida, a gente não precisaria mais olhar mais nenhuma, porque são tantas que é o suficiente para asfixiar a nossa existência, a nossa vida. É claro que o que eu vou trazer aqui, eu poderia trazer grandes polêmicas, mas como eu estou fazendo aqui uma live, né, e aqui existem várias pessoas de diversas religiões, de diversos credos ou não, para a gente só refletir. Então, primeiro que as crenças que nós temos é muito estruturada no cristianismo. E dentro do cristianismo, o que é que foi dito para nós desde o início? Que nós somos seres pecadores. Gente, por mais que às vezes a gente fale que não se sente assim, em algum nível, em algum momento da nossa vida, nós já nos sentimos pecadores. E o que é que nos faz pensar que nós somos pecadores, se não crenças? Ok, que tem livros escritos, pessoas falaram há mais de 2000 anos, vamos supor que seja assim, né? Filósofos discutiram sobre isso muito antes de Cristo, vamos supor também. Mas, gente, não tem como a gente não parar e refletir sobre alguns aspectos. Primeiro, a gente não tem uma relação saudável com Deus. Nós não temos uma relação boa com Deus. Por que, Verônica, você está dizendo que nós não temos uma relação saudável, boa com Deus? Porque a relação que nós temos com Deus é que Deus pune, é que Deus castiga, é que Deus coloca o castigo. Sabe por que eu pensei em fazer essa live sobre as crenças? Porque eu tenho ouvido de muitas pessoas, mas não são poucas. E olha que eu não estou dizendo que é de outras religiões, é da minha própria religião, há colegas, amigos de doutrina espírita, né? Que
tem uma ideia de que isso é uma forma que a espiritualidade utiliza para que a gente aprenda. Através do sofrimento, de tudo que a gente está vivendo, é para a gente aprender. Ora, se eu tenho essa ideia, se eu tenho esse pensamento, essa crença, de onde ela vem? De que eu tenho que sofrer para eu conseguir a minha redenção. Porque, na verdade, tem pessoas que não estão nem sofrendo, porque não tem consciência do que está acontecendo, não tem ideia do que está acontecendo. Tanto é que você vê que tem gente na rua fazendo paredão, tem gente na rua pegando baba, tem gente na rua fazendo churrasco. Aí a gente olha essas pessoas e diz assim, mas são tão irresponsáveis, olha que pessoas isso e aquilo. Mas essas pessoas não estão vendo e sentindo como a gente pensa e sente. Então a crença, ela vem muito por aí, né? Então Deus estaria botando a gente para sofrer, para que a gente aprendesse. Então nós estamos humanizando Deus, né? Então, para que a gente amplie a nossa consciência e essa consciência se torne mais cristalina, é preciso que a gente busque o contraste. E o que é o contraste desse Deus que pune, que castiga, que prejudica, que bota de castigo, senão um Deus que é bom, que é justo, que compreende, que respeita nossas limitações, até porque nós somos criação dele próprio, né? Então a gente começar a questionar, porque muitas vezes a gente não pode questionar Deus, porque quando a gente vai questionar Deus, não é o Deus que a gente está se referindo, mas é esse Deus que trouxeram para nós. E muitas vezes a gente não faz isso, e a nossa vida toda vai ser baseada nesse Deus que foi criado para nos fazer, nos sentir pequenos. É como se nunca fosse possível a gente evoluir, a gente crescer. Então a crença religiosa, eu considero a crença uma das crenças mais cruéis, né? Porque submete a gente, ou seja, o ser humano, a várias experiências que não deixam a gente crescer. Eu ia te perguntar exatamente isso, porque esse processo de desconstrução é tão difícil, porque nós fomos criados, Priscila, para viver dessa forma. Até porque, não é porque as pessoas tenham sido más por terem criado a gente desse jeito, é porque elas também foram criadas assim. É algo que se repete ao longo da nossa existência, né? Ao longo da vida do ser humano. Então a proposta da gente crescer é exatamente a gente despertando a nossa consciência. Eu me lembro quando às vezes a pessoa tinha febre, não podia beber água gelada. Por que não podia beber água gelada? Era porque fazia mal? Hoje a gente percebe que, a depender do problema, tem pessoas que quando fazem cirurgia na garganta tem que usar gelo. Antigamente nem pensar. Mas por que chegaram a essa conclusão? Porque as pessoas começaram a questionar, a refletir, a pensar sobre. Então a consciência só chega, mais uma vez eu falando, quando existe um contraste. E existir o contraste é a gente sempre se questionar sobre as nossas crenças. Poxa, por que eu estou pensando desse jeito? Por que eu acho assim? Porque tudo que foi dito está aí estabelecido, mas não necessariamente é verdade, né? Então é importante a gente pensar nisso. O ventilador está fazendo barulho. Conceição sempre fala a mesma coisa. Luciano, quando você vier pra cá, tente desligar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Não, acho que aqui eu desligo. Pronto, Conceição, já desliguei aqui agora. Mas eu agradeço minha irmã de infância. Ruído do ventilador, Carlão também falou. Passando para dizer que te amo muito e me orgulho de você, ô meu amor. Eu aprendo tanto com você também. É minha filha Mayra, que eu tanto amo. Aí nós vamos continuar aqui também falando mais um pouco das crenças que estão construídas dentro da hereditariedade. Essas daí também são crenças violentas. Por que, Verônica, violentas? Porque muitas coisas que a gente aprende ao longo da nossa vida
são muito baseadas no que as pessoas disseram, não no que a gente experimentou. E o pior, que como eu falei que as crenças elas são ímãs, a gente termina sendo atraído pelas circunstâncias do que a gente acredita e as vivências serão confirmadas e nós passaremos cada vez mais a cristalizar as nossas ideias, acreditando que é exatamente daquele jeito. Quantas coisas foram faladas em família e que nós até hoje carregamos? Quer ver uma coisa que eu me lembro que eu ouvi muito? Talvez vocês tenham ouvido também, alguns de vocês. Não existe amigos de verdade. Os verdadeiros amigos são os nossos pais. Isso é verdade? É exatamente desse jeito? É claro que se eu for olhar minha relação com as minhas filhas, eu diria é. Mas eu já atendi, já tive contato com várias pessoas que negam isso. E que dizem que não têm confiança nos pais, não se sentem confortáveis na relação de se abrir, de dizer o que pensa, o que sente. Então não é verdade, né? Outra coisa que eu me lembro que eu ouvi muito, 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 que casamento não é uma coisa boa. Ao longo da minha vida, embora eu tivesse visto minha mãe com meu pai viverem muitos anos, né? Morreram casados, quase 53 anos juntos. Mas a ideia que se trazia nessa hereditariedade é de casamento não presta. Quantas pessoas continuam pensando desta forma, né? Então é algo que a gente precisa refletir e fazer o contraste. O casamento são muitos que não prestam, mas tem casamentos que prestam. E a gente começar a comparar o casamento que presta com o casamento que não presta. O que é que levam algumas pessoas a serem felizes no casamento? O que é que leva algumas pessoas a terem uma relação saudável e não tóxica, né? Então a gente precisa refletir porque esta regra não é uma regra real. É real para algumas pessoas. E isso precisa fazer com que a gente pense sobre isso. Ayla falando aqui, passando para dizer também que te amo muito e que você é meu porto seguro. Também me orgulho muito de você. Eu sou eu sou a mais feliz do mundo por ser sua filha. Olha que depoimento maravilhoso. Quer ver uma coisa que a gente aprendeu muito na nossa vida? Que ser mãe é padecer no paraíso. Quem nunca ouviu esta frase? Ser mãe é padecer no paraíso. Deus me livre ser mãe. Houve uma época na minha vida que eu pensei nisso. Deus me livre ser mãe. Ave Maria, Deus me livre. Eu não estou preparada não, gente. Ser mãe é muito difícil. Nunca tinha sido mãe. Porque ser mãe é isso, é aquilo. Nunca tinha vivido a maternidade. Depois que eu vivi a maternidade, na minha experiência, eu poderia dizer a vocês, é algo fantástico. É algo que faz a gente se realizar. Eu amo ser mãe. Se tem uma coisa na minha vida que eu acertei em cheio, foi ter me permitido a ser mãe. Então, as crenças, às vezes, vai fazendo com que a gente desenvolva problemas, dificuldades de engravidar, porque a gente acredita tanto que ser mãe é um problema, que a gente começa inconscientemente a criar problemas físicos para que esta gravidez não aconteça. Até que a gente passe a refletir sobre isso. Então é algo que nos chama muita atenção. Qual o tema de hoje? Drica está perguntando. Alguma crença te limita? É o tema de hoje, né? Já desliguei o ventilador. Tudo depende do ponto de vista de cada pessoa. Só que, Sani, aqui a gente não está tratando do ponto de vista, né? O ponto de vista a gente tratou na semana passada, quando a gente falou de ter razão. Hoje nós estamos falando de crenças. E a gente poderia também considerar as crenças limitantes. É claro que de acordo com o que a gente acredita, que não deixa de ser o ponto de vista, nós vamos nos relacionar na vida
dentro dessa forma da gente ver, né? Então aí tem outros tipos de crença, que a crença são as crenças pessoais. Essas daí são de tirar o fôlego. E a gente precisa pensar muito sobre essas crenças. As crenças pessoais. O que é que você pensa sobre você? Quem você pensa que é? Porque tudo que nós sabemos sobre nós foi algo construído e disseram a gente que nós éramos quem somos. Então hoje, quando eu te perguntar quem é você por trás dessa máscara que você usa, certamente você vai ter dificuldade de me dizer quem você é. Porque você vai me dizer, vai se apresentar como se as pessoas que conviveram com você estivessem falando. Tem até uma dinâmica que eu gosto sempre de fazer, quando a gente vai fazer um trabalho de grupo, né? Alguma dinâmica de grupo, é como seu pai te apresentaria. Como sua mãe te apresentaria. E geralmente você se apresenta como seus pais te viam. Porque geralmente eles disseram muitas coisas na sua infância. Quantas coisas vocês ouviram que limitaram você até hoje? Que dificultam você fazer um vestibular, que dificulta você fazer um concurso público, que dificulta você se relacionar com pessoas, que dificulta você sair de um emprego, ter coragem de sair e peitar e fazer outras coisas. Mais adiante aqui a gente vai falar de algumas frases que a gente ouviu ao longo da nossa vida e que com certeza foi fazendo com que a gente sofresse, né? Tudo depende do ponto de vista, já falei isso aqui. Crenças hereditárias até hoje são marcas que entram em confusão com o meu eu. Mas, Gedeon, nós todos vivemos essa situação. Tem pessoas que vão negar essas vivências, apenas negar, mas que vivem essas experiências, vivem. Todos nós vivemos isso. Né? Então o importante é que a gente vá criando essa consciência. Poxa, é verdade. E correr atrás. Correr atrás, porque muitas coisas que foram ditas para nós, sobre a vida, sobre o outro, sobre o mundo, não é verdade. Eu me recordei aqui agora, eu me esqueci, eu não sei qual é o nome. O filme foi feito, o ator principal, aquele cara que fez, eu acho que foi o Máscara, que ele nasce numa cidade toda projetada para ele. E ele é criado dentro dessa história toda, né? Uma mentira, e ele foi criado com tudo isso. Tudo que acontecia ao redor dele, todas as pessoas, era como se fosse um filme. Era como se ele fosse um ator, mas que as outras pessoas que cercavam ele eram apenas pessoas que estavam construindo a vida dele. E chega um momento que ele decide, no final, tomar uma atitude muito importante. Eu não me lembro o nome do filme, se alguém lembrar aqui, fale. E que seria importante vocês assistirem. Então, a nossa vida, ela é construída em cima do pensamento dos outros sobre nós. Observe quando a gente nasce, o nome que escolhem pra gente. Os nossos nomes, eles têm um significado, eles têm um sentido. Né? Então dão um nome pra gente, dizem da cor que a gente vai gostar, dizem qual a roupa que a gente vai vestir. Claro que muitas vezes a gente se rebela em relação a algumas coisas da vida, mas se rebelar também a gente às vezes vai para um outro extremo, né? Então, se Nilce, ela botou, quando abrimos a mente e descobrimos essas ideias, geram um desconforto, nos assusta. É o melhor momento de crescer, Nilce. É quando a gente entra nesse conflito. Porque o conforto, certamente, nós estamos numa zona de perigo. E, às vezes, de uma inconsciência, de um sofrimento que a gente não percebe. Então, é muito importante que a gente sinta desconforto. Porque o desconforto vai te levar a você refletir, a você pensar sobre a sua vida, sobre as coisas que você vive. Aí Simone fala aqui, nem me fale, é demais difícil. É difícil, mas é possível. Isso que é o melhor, isso que é o mais incrível, é que
essa aparência que a gente diz que é o difícil, às vezes difícil é a gente se manter durante 30, 40 anos do mesmo jeito que a gente sempre foi, sem arriscar voar mais alto, sem arriscar construir uma vida melhor e diferente, sem arriscar sair daquele mísero emprego que nos submete a sofrimento, a opressão, a fazer a gente cada vez mais se sentir pequeno. Então isso que é difícil, mas a gente termina às vezes permitindo que isso aconteça. Aí vem essas crenças pessoais, que são as crenças individuais, criadas de acordo com essas experiências que cada um foi tendo com as pessoas que foram influenciando na vida da gente. Aí depois ainda, para complicar, depois da crença religiosa, da crença hereditária, das crenças pessoais, aí ainda vem as crenças sociais, que são construídas através da própria sociedade, né? São questões ditadas pela sociedade e também, hoje a gente poderia dizer, pela mídia. E aí a gente começa a pensar quais são as crenças sociais e que eu acredito. Quer ver uma delas? E mais adiante eu ia falar, mas eu já vou antecipar. A vida é difícil. A vida é uma luta. A vida não é fácil. Quem não repete isso na vida? A gente precisa parar para pensar sobre isso. Se a gente começa a analisar isso, alguém já falou isso antes. Eu estou repetindo. Às vezes a nossa vida não é tão difícil quanto a gente está dizendo que é. Às vezes a gente já fez tantas superações, mas a gente se mantém no lugar de alguém que falou um dia e a gente não questiona, né? E depois as críticas dos próprios familiares nos achando loucos e desrespeitosos. É muito bom quando os nossos familiares começam a achar que a gente está louco, porque é o momento que a gente está encontrando a nossa sanidade. Enquanto a gente vive comendo no mesmo prato, está tudo bem. No momento que você começa a dizer, esse prato aqui é meu, não mexa, eu posso até te dar se me der vontade, mas esse prato aqui é meu e eu não quero que você pegue. Olha que bacana, vai criar conflito. Quer ver uma coisa? Já teve pessoas que eu atendi, jovens, que entraram para fazer a terapia, começaram a crescer tanto, e depois os pais tiraram da terapia. Ou tentaram influenciar dizendo que a terapia estava mais atrapalhando do que ajudando. Por isso que sempre a gente pergunta, você quer mesmo? Você está afim de fazer essas mudanças? Já atendi também pessoas que têm um complexo materno tão grande que quando você começa a entrar onde ela precisa romper com essa relação doentia com a mãe ou com o pai, ou um complexo paterno, ela prefere sair da terapia a olhar para isso e enfrentar e começar a adotar novas atitudes. Então, essas crenças são limitantes porque faz com que a gente continue vivendo do mesmo jeito de sempre, né? Esse filme foi maravilhoso mesmo. Show de Truman. Exato, Gustavo. Obrigada. Assistam esse filme. É um filme antigo, mas é um filme que trata de questões muito atuais. Eu vivo em conflito por conta da crença hereditária. Eu acabo me tornando meio que a problemática da família, porque eu geralmente vou contra as crenças deles. O que você vai precisar fazer aí, Drica, é começar a se fortalecer no que você está buscando para a sua vida. É você começar a ter consciência do que você está fazendo e não ficar vulnerável ao que essas pessoas estão dizendo. Um exemplo, às vezes você está na família, uma família que gosta muito de brincar, de fazer gozação, de botar apelido, de desfazer do outro, e aí chega um momento que hoje você já não pensa mais daquele jeito, você já passou por tantas experiências que você vê e entende que aquilo ali faz o outro sofrer. Aí você, na hora que vê a brincadeira, e você silencia.
Aí, se as pessoas perceberem que você silenciou, vão começar a dizer aí, ó, tá tirando onda de porreta. Antigamente você fazia isso, agora você tá querendo agir diferente. Antigamente eu fazia. Hoje eu não quero mais fazer. Porque hoje eu já tenho consciência de que isso faz o outro sofrer. Então as minhas crenças estão começando a mudar. Porque a minha crença antes era de que isso era brincadeira, é bobagem. Mas não é bobagem, porque brincadeira só existe e só é real quando todos os dois lados, quando ambos os lados se divertem. Mas se um dos dois lados sofre e se sente prejudicado por isso, isso não é brincadeira. Então a gente precisa refletir sobre isso. Eu acredito que a crença hereditária é uma das mais difíceis, porque se torna uma marca na vida do indivíduo. Todas essas, Kátia, se tornam crenças devoradoras, né, da respiração da nossa vida. Então, a crença, muitas vezes essas crenças hereditárias, inclusive elas estão vinculadas às crenças religiosas, entendeu? Então não é fácil não, é algo que desafia mesmo. Então aí eu vou trazer agora algumas frases que eu quero que vocês reflitam e vejam se vocês se encaixam em alguma delas, né? Se você acredita que a vida é difícil, sim, aqui ainda tem algumas ponderações. Se você acredita que a vida é difícil, ela vai ser difícil. Não tem como a vida se tornar fácil se o nosso olhar é de que a vida é difícil. Então, é importante que a gente comece a pensar por outro lado. Mesmo que a gente encontre obstáculos, mas a gente consegue realizar. Existem vários meios, vários caminhos da gente construir, da gente fazer, da gente refazer. Então, é importante que a gente comece a pensar sobre isso, né? Não dar essa vazão à ideia de que a vida é difícil. Se você ouviu durante a sua vida que você é um idiota, você é um idiota, você é um imbecil, você não sabe nada. Você vai crescer e vai se tornar uma pessoa que se vê dessa forma. Mas isso não quer dizer que você seja. Então é começar a fazer um trabalho de autovalorização, de autoamor, de autoconhecimento e começar a descobrir em você seus valores, independente do que as pessoas viram anteriormente. Porque se a gente for parar para analisar, foram muitas críticas severas lançadas sobre nós como pragas. Como pragas. E a gente precisa se desvincular disso, né? Outra coisa, nós já ouvimos na nossa vida, certamente, algumas vezes dizer, eu falei do casamento, mas aqui agora eu vou falar, homem não presta. Nenhum homem presta. Isso para mim era uma verdade absoluta. Mas hoje, eu sei que existem muitos homens que prestam. Existem muitos homens equivocados. Mas existem também muitas mulheres equivocadas. E aqui a gente não vai polarizar para ver quem mais, quem menos, que foi e não foi, a construção. Não, eu estou dizendo que existem homens que prestam. Existem homens dignos, existem homens afetuosos, existem homens coerentes, honestos. Enfim, mas a gente aprendeu tanto com as experiências que os homens não prestam, que às vezes quando a gente vai para a vida, a gente encontra os homens exatamente que são como a gente acredita que eles sejam. E aí a gente às vezes diz assim, como eu ouço muitas mulheres dizer, meu dedo é podre. Meu dedo é podre porque todo homem que eu escolho não presta. Não, não é não. É porque você acredita tanto que eles não prestam, que o que você vai escolher vai ser sempre isso. Comece a refletir sobre isso. Comece a expandir seus pensamentos, seus conceitos, seus valores sobre isso. Certamente vão aparecer homens incríveis na sua vida, né? Porque você vai estar buscando, você vai estar se abrindo a essas questões. Quando aprendemos a criar nossas próprias crenças, tudo muda.
Sinilce, quando nós aprendemos a criar as nossas crenças próprias, tudo muda. Pessoalmente, me sinto mais eu. Com isso, tenho forças para enfrentar as outras crenças, mas claro, com respeito. Veja bem, a gente não está falando de desrespeito. E é importante a gente pensar sobre isso, Sinilce, porque quando a gente bota esse respeito aí no meio das crenças, a gente bota um fator limitante. Porque, às vezes, quando você vai contrariamente às ideias de algumas pessoas que hierarquicamente estão acima de você e têm mais poder, elas podem considerar isso desrespeito. E muitas vezes isso não é desrespeito. É um posicionamento seu, é uma forma de você ver diferente e você tem todo o direito, né? Então não é desrespeito. O desrespeito não entra aqui nesse caso. Então é importante que a gente pense, analise, porque nem tudo que a gente às vezes pensa e que é contrário ao que trazem é desrespeito. Hoje eu estava falando com um amigo meu e ele dizendo assim: Verônica, eu gostei muito que uma vez Luciano falou e você já falou também. Eu gosto quando as pessoas discordam de mim, porque elas não precisam concordar. É claro que em alguns momentos a gente quer que as pessoas pensem como a gente pensa. Mas eu fico muito feliz quando as pessoas têm opinião própria, quando elas têm as ideias delas. Eu quero pelo menos ter a minha. Eu quero ter o meu direito, né? Érica, saudades também, querida. Guga, meu amor, saudades, ok. Aí vamos lá. Outra coisa, o amor não existe. Tem pessoas que acreditam nisso. Por quê? Foi porque realmente existiram experiências que levaram ela a pensar sobre isso? Não. Elas certamente viveram essas experiências antes até de viver o amor. E aí passaram a acreditar antes de viver o amor. Porque o amor existe, é claro. O amor próprio existe, o amor da mãe para o filho existe, o amor do filho para a mãe, para o pai, do pai para o filho, do amigo para o amigo. O amor existe. Agora, o amor que você quer, o amor que você qualifica como amor, esse aí, às vezes, precisa deixar de existir mesmo. Porque às vezes a gente pensa que amor é sair de mãos dadas com alguém e não largar um minuto quando você tá na rua. E na verdade não é. O amor é você dizer assim: hoje eu tô a fim de sair sozinho pro cinema, sozinho, você ir só. Porque o amor compreende, o amor é incondicional. Então a gente precisa realmente rever esses conceitos, né? Fazer o contraste para isso se tornar consciente. Olhar um lado, olhar o outro, né? Para que a gente possa ter essa resposta mais vivencial do que de reprodução. Só o rico pode ser feliz. Eu conheço várias pessoas que dizem isso. E, no entanto, conheço pessoas que financeiramente não têm nenhuma dificuldade, mas não conseguem ser felizes. E também não conseguem ser felizes até pelas crenças religiosas que têm em relação a isso. Porque o rico não vai passar pelo buraco da agulha. Aí acha que é porque o rico não presta, mas eu conheço muitos pobres que são avarentos, egoístas, que não reparte, que não divide, que não é solidário. E conheço muitos ricos que são solidários, que dividem, que são humanos, que são afetuosos. Existem pessoas. E isso é isso que a gente precisa pensar. Então, ser rico é bom, sim. Ter dinheiro é bom. De onde veio a ideia de que ter dinheiro o dinheiro traz infelicidade? De onde vem isso? A gente precisa parar para pensar. Porque isso foi dito pra gente, que dinheiro não traz felicidade. Como não traz? Pense aqui agora, no momento de pandemia, se todo mundo tivesse dinheiro, ia precisar estar na rua, muita gente como cães famintos, para os alimentos estarem sendo jogados e elas famintamente atacar o alimento? Não. A gente ia ter uma outra sociedade, se a nossa sociedade fosse mais equilibrada economicamente falando. Então, ter dinheiro é bom, sim. Agora, o problema é o que a gente faz com o dinheiro, como esse dinheiro nos trata e como a gente trata esse dinheiro.
Então a gente precisa realmente rever esses conceitos que nós possuímos, né? O dinheiro não traz felicidade? Traz sim. O dinheiro, se ele não traz felicidade, ele ajuda muito. Ajuda muito, né? Não é possível viver do que se ama. Eu conheço várias pessoas que quando estão na área da música, por eu estar também perto, que para se tornar cantor, a gente ouve muitos depoimentos de artistas, né, cantores, músicos, as pessoas que estão na arte, que escolheram, romperam com a família para poder viver aquilo que eles amam fazer. Mas precisou romper, porque existe um conceito que não é possível a gente viver do que a gente ama. Pô, se você ama, corra atrás do que você ama. Abandone tudo e invista no que você ama. Porque existe uma possibilidade muito maior de dar certo do que dar errado. Mas metem tanto medo, dizem tanto pra gente que isso não vai dar certo, que termina não dando certo e a gente preferindo viver na mediocridade. Então, vamos começar a rever essas crenças, né? Gedeon está aqui falando, essa afirmativa me incomoda. Você está sendo muito feliz ao abordar a afirmativa. Concordo plenamente. Pois é, Gedeon. São questões que às vezes a gente não para pensar. Basta a gente parar para pensar. Basta a gente parar para refletir. Questionar pelo menos. Por quê? Eu me recordo, a gente tem pouquinho tempo agora, né? 7 minutos. Uma história que é contada que as pessoas pegavam um peixe, enrolavam numa palha de bananeira e botavam no forno. E isso foi se reproduzindo de família a família, de hereditariedade em hereditariedade, né? A cada século, a cada tempo, enfim. Até que uma pessoa questionou: por que você faz isso? Por que você embola o peixe nessa palha de bananeira para botar? Ah, eu não sei. Eu acho que é porque fica mais gostosa. Não, mas você acha, mas por quê? Eu não sei. Eu vou perguntar à minha mãe. Perguntou a mãe. Eu vou perguntar à minha mãe, a avó, a bisavó, a tataravó. E chegou à conclusão que, naquela época, o forno era tão pequenininho que não cabia o peixe inteiro. Então tinha que se embalar esse peixe na folha da bananeira para que ele fosse diminuído de tamanho e coubesse naquele forno. Hoje em dia a gente tem um forno maior, pode deixar o peixe assar inteiro. Mas as pessoas não param para pensar por que as pessoas fazem isso. A gente só reproduz, a gente só repete e não se questiona. E muitas vezes nós somos infelizes com as repetições e a gente não se dá conta. Aí vem também, as coisas precisam ser perfeitas para darem certo. Nem sempre. Até porque é através dos erros que a gente acerta. É através dos erros que as experiências se fortalecem, se solidificam. Observem os descobridores de tudo, do avião, da luz. Quantas vezes foram tentadas e as tentativas foram fracassadas, foram pessoas que erraram. Então errar não é problema, disseram pra gente que era, né? Você tem que ser perfeito. Não tem. Não queira ser perfeito, porque quem quer estar no lugar de perfeição não cresce, não evolui, porque tá perfeito, né? E vive infeliz. As pessoas dizerem para si mesmas, sou confuso, eu não tenho tempo. São coisas, são crenças que a gente mantém na nossa vida sem necessidade. Doutor Daniel, que saudade! Doutor Daniel, gente, um osteopata, fisioterapeuta fantástico. Eu já falei algumas vezes dele, Ayla fala sempre. É o cara, quem precisar, liga para ele, vai no Instagram dele lá, procura ele aí, Daniel, Doutor Daniel Félix. Um querido, gratidão, viu? Sim, então as pessoas têm um conceito de si muito ruim mesmo, ruim porque eu digo ruim agora, porque faz você se sentir pequeno, faz você se sentir inferiorizado, faz você se sentir incapaz, incompetente, né? Ah, eu sou confuso, eu não consigo aprender não. Confuso o quê, cara? Quem lhe disse que você é confuso? Se era uma coisa que eu amava trabalhar nos meus alunos. Quando eu ia fazer algum seminário, às vezes não tinha nem muita importância,
porque eles não consideravam a escola, a educação, não considerava a minha disciplina, que é educação física. E eu sempre fazia temas, seminários de temas como esses, assim, mas que eu pudesse fazer uma outra abordagem do que a educação geralmente faz. E aí, professora, eu não vou não, professora, eu não sei não, eu sou esquecido, professora, eu sou maluco, que não consigo. E eu dizia que nada, essa é a hora de você se experimentar, essa é a hora de você tentar fazer diferente, essa é a hora de você ver quem é você de verdade. E geralmente quando eles iam apresentar, eu ficava sentada e sempre no semblante de muita alegria, passando para eles dizendo assim, exatamente isso. Viu que você é capaz? Viu que você pode? E no final, ele já estava completamente solto. No próximo trabalho, eles já estavam apresentando de uma outra forma, de um outro lugar. Então, as crenças limitam a gente. Que a gente possa hoje estar finalizando essa live pensando quais são as crenças que nos limitam, né? Agora já não adianta mais. Tem pessoas que dizem, não, agora eu já tô velho, não adianta mais, o tempo já passou, já vou fazer 60 anos no meu caso. Gente, eu me sinto ávida. Ontem eu tava falando com uma amiga minha e ela tava falando sobre isso. Esse ano é bom que vai cancelar o ano e a gente não vai fazer aniversário. Eu disse, não, pelo amor de Deus, eu quero fazer meus 60 anos, quero sim. Ela, você é iluminada. Não, não sou iluminada não. Gente, vocês não sabem o que eu caminhei para chegar até aqui. Foram 60 anos de muito sofrimento, de muitas experiências dolorosas, mas que me transformou na mulher que eu sou. Então, como que eu não vou gostar da minha idade? E ainda é tempo sim, se eu quiser hoje fazer uma faculdade de medicina, de direito, do que eu quiser, eu posso. Ninguém pode me limitar. Então, as crenças, elas só servem para isso. Não se permita ser norteada a sua vida pelas crenças que te limitam. Transcendam, passem por cima, reflitam, analise e veja o quanto que você é capaz, o quanto que você pode. Comece a pensar que você ainda não descobriu a sua melhor versão. Você precisa descobrir a sua melhor versão, que não é essa que você conhece. Quem é você, Verônica? Eu sou fulana, eu sou assim, assim. Eu ainda não descobri a minha melhor versão. Eu estou fazendo o maior esforço para conseguir, porque sair dos conceitos externos, né, de tudo que foi construído para mim, não é fácil. E para vocês, certamente também. Eu nunca vou conseguir. Nunca vai conseguir? Quem te disse que você não vai conseguir? Vai sim. Só depende de você. Claro que pode não ser como você está pensando. Eu quero ganhar na loteria. E eu acho incrível quando as pessoas dizem assim, se você acredita, acontece. É mentira. Não é bem assim. Porque a gente, inclusive, precisa refletir que acontece é esse. O que é que a gente quer mesmo? O que a gente quer é interno mesmo? É dentro de nós o nosso querer? Ou nós queremos só porque alguém falou que isso é bom, porque isso é importante, né? Então a gente tá chegando ao finzinho já da live e a gente ainda fala o seguinte, não consigo fazer isso. Consegue. Só depende de você. No que depende de você, tudo é muito mais fácil do que quando a gente depende dos outros. Então coloque a sua vida nas suas mãos. Sempre questione sobre o que te limita, o que te dá medo. Se algo lhe dá medo, pare, reflita, questione. Se botarem Deus na jogada, questione se é Deus mesmo que está fazendo isso. Se botarem um castigo dos espíritos, questione também. Questione tudo. Questione inclusive tudo que eu estou dizendo aqui. Vá refletir, vá pensar, vá investir em sua vida. Porque com certeza a sua vida em suas mãos vai te levar a um lugar que você nunca esperou. Este sim é o paraíso. O paraíso é você se encontrar com você mesmo, ter consciência de quem você é, ter consciência das pessoas que te cercam, ter consciência da vida e do mundo. E isso faz com que a nossa vida seja mais leve, mais sadia, mais produtiva
e assim a gente vai se realizar. Um grande beijo no coração de vocês. Até a próxima live. O tema já está escolhido. Só não vou dizer aqui agora ainda, mas já escolhi. Mas vocês ainda podem sugerir outros temas. E a gente com certeza vai estar aqui trazendo algumas reflexões que com certeza também vão somar na nossa vida. Um grande beijo e até a próxima.